E meu segundo ponto, que agora eu tenho mais 7 minutos, é sobre o programa. Eu acredito que, e desculpa os teólogos de plantão, acredito que o maior legado que Lausanne III vai deixar é a liturgia que eles propuseram. Eles quiseram, lógico, eles não quiseram fazer isso, eles quiseram discutir a teologia, mas a liturgia vai ser para mim foi o que me deixou encantado, e eu acho que vai acabar contaminando todas as pessoas quando voltarem para suas casas. Por quê? Quando eu cheguei lá, eu sou uma pessoa que estou acostumado muito com internet, tenho pensado muito nesse negócio de liturgia, carinhosamente chamado no Twitter de liturgia 2.0, e a gente começar a pensar sobre como alcançar essa nova geração, porque essa nova geração, e não é culpa dela, ela tem uma epistemologia um pouco diferente de uma geração que veio antes. Ela foi acostumada, ela cresceu olhando para telas de computadores, com informações muito rápidas, com interatividade, e essas informações rápidas são mudadas assim, repentinamente, e de certa forma ela não consegue mais assimilar longos discursos. Isso tem pontos fracos e pontos fortes, mas como eu disse, ela não tem culpa de ter nascido nessa época, ela faz parte dessa época. Quando a gente chega lá, eles propõem uma liturgia que encaixa com essa nova geração. Foi falado das mesas, e era muito interessante, porque era falado uma palavra, eles davam 10 minutos para a mesa. Então a gente virava para a mesa, e eles dividiram por região. Na minha mesa, a língua oficial era o espanhol, eu não falo espanhol, e eles não falam português, mas não sei porque o brasileiro entende o espanhol, os latinos não entendem português. Aí a gente eu fiquei meio excluído, né? E a gente foi tentando conversar um pouco com eles ali, e ali na pessoalidade de uma mesa, o congresso foi se realizando. Então, a liturgia que eles propuseram, o programa que eles propuseram era um programa glocal, que era global no sentido de todos os palestrantes de várias nacionalidades e conceitos universais, e por outro lado, 10 minutos depois era se discutido na localidade, no olho no olho, no tato, numa oração que é onde a gente põe as mãos. Isso para mim foi assim algo que eu não tinha visto antes. Como é que poderia um congresso, se a gente discute isso, as mesas não dá na nossa igreja, que tem 50, 100, 200 pessoas, como é que eles colocaram mesas para 4.500 participantes sentarem em mesas de 6 pessoas? A logística que eles tiveram para fazer isso foi impressionante. Então, o que eles conseguiram propor para o mundo? Primeiro, interatividade. À mesa nós poderíamos conversar o que está sendo discutido, coisa que na nossa liturgia tradicional não se pode fazer. Qualquer um qualquer um novo crente que entra numa igreja e começa a conversar na hora do culto, a primeira coisa que se é feita é um cutucão. Cara, para de falar. E lá, em todo momento, você tinha um momento que você poderia falar, eu discordo, eu concordo, lá na minha realidade não acontece isso. Interatividade teve no bate-papo do Congresso de Lausanne. Segunda coisa que eu achei que eles, nessa liturgia, puseram, a pessoalidade. A gente podia olhar nos olhos de quem estavam participando. E essa pessoalidade, eu acho que os latino-americanos reclamaram, porque é o seguinte, nós latino-americanos gostamos muito de ídolos, né? Como é que eu vou dizer isso? De pessoas em destaque. Nós gostamos de ter os nossos bambambãs. Então, e esse tipo de formato de liturgia tirou os grandes discursos, no sentido, esse cara é demais. Não deu tempo da gente reverenciar uma pessoa, porque foi muito diluído isso. Isso, para a nossa cultura, realmente é muito ruim. Você chega assim e você pergunta, qual é o nome de destaque que se deu em Lausanne? Alguns falam René Padilha e Samuel, com 6 minutos num congresso de uma semana, dos dois, Está entendendo? Não tem como
Não tem como, eles tentaram alguns jogar o Piper, mas o Piper não foi unanimidade. Então eu acho que a pessoalidade, para mim, o Tim Keller, que foi o outro que gastou também 15 minutos, mas também não conseguiu ser unânime. Eu gosto muito de Tim Keller, mas algumas colocações dele foi infeliz naquela palestra. Mas para mim, quem foi o destaque? Foi um cubano, que sentou na minha mesa e contou a realidade dele, e o que aconteceu com o pai dele, que foi preso, e aquilo foi o meu palestrante de um dos dias, que emocionamos, e o negócio voltou, e a gente continuou conversando aqui, e orando. Então é isso a liturgia 2.0 aqui, botando apelido, eu achei que eles deixaram herança. Dinamismo. Para essa geração, a gente não aguenta, como vocês não devem estar aguentando esse bate-papo aqui, ficar muito tempo olhando para um lugar só, pessoas falando 1 hora, isso já não cabe mais. A gente assiste TV, as pessoas mudam de ângulo de câmera a cada 10 segundos, as propagandas que se gastam 200 mil reais, tem 30 segundos, quando é muito. A gente vê coisas pequenininhas, colocando o maior site de vídeos que a gente existe, chamado YouTube, limita os vídeos em 10, 15 minutos, porque nada pode ser maior que isso, de novo, para essa geração. Então, lá na Lausanne, você ficava parado por 10 minutos. A maior preleção era a exposição bíblica, que era 25 minutos pela manhã. Depois, ninguém tinha mais do que 15 minutos durante o dia. Eu vou falar o nome dele para ser fiel, mas ele não está aqui para se defender. O Ricardo Agreste, pastor, que eu gosto muito, ele escreve um texto, depois é publicado no site da Presbiteriana e em alguns outros sites, que ele fala que esse tipo de programa ou liturgia que propuseram acabou tornando o congresso com menos profundidade. E a minha pergunta que fica é o seguinte: o programa deixou o congresso, por limitar alguém em 15 minutos, 20 minutos, deixou o congresso com menos profundidade, ou os preletores não estão ainda preparados para a nova liturgia? E me faz, porque, sinceramente, para quem estava sentado, foi muito agradável saber que palestras iam durar 15 minutos, quando você via 7 nomes seguidos para falar logo de manhã, você fala assim, se cada um for falar 45 minutos, acaba. Então, você, limitando as palestras, você pega gente da África, da Ásia, muito mais vozes, muito mais opiniões, mas realmente, muitos preletores, na hora que estava dando o final do tempo, a gente via correr, porque na verdade não sabe fazer uma pauta de 15 minutos, foram acostumados e mal acostumados, não bem acostumados, nas suas igrejas, onde eles são ouvidos 1 hora e pouco. Então, essa é a minha discussão. Não sei se é culpa da liturgia ou culpa de uma mudança que está tendo tão rápida. Não é culpa dos preletores também. A mudança foi tão rápida e Lausanne usou tão forte que até não avisaram os preletores. Que, olha, aqui a gente vai ter que tentar ser em ritmo de TV. Porque, na verdade, eles tinham 15 minutos, mas a gente tinha 10 minutos para refletir o que eles tinham. Ainda é pouco 10 minutos numa mesa com 6 pessoas, ainda mais latino-americanos, tinha gente que roubava os 10 minutos, já na primeira ali, mas o fato da gente depois ter a ressonância em mesas, para mim deu para assimilar muito mais. Eu posso dizer uma coisa para vocês, de coração, seria catastrófico ter o nível de informação que a gente teve em Lausanne no velho sistema, catastrófico. Não seria impossível captar o que captamos. E outra, todo Lausanne foi transmitido e gravado com a mesma tecnologia, eles falaram até melhor, né, eu duvido, mas foi a mesma tecnologia do que a Copa. Se você entrar no site lausanne.org, você vê todas as palestras, tudo mais. Então, esse negócio de assimilação, eles sabem hoje em dia, como aqui o que eu estou falando está sendo transmitido, é gravado e tudo mais, que não se faz em apenas um encontro. Se você quiser se aprofundar, você revê as fitas ou o vídeo na internet. A liturgia ela é inclusiva
isso por causa do congresso, ela é quase ecumênica, no sentido de denominações, ela tenta pegar o maior número possível, e isso eu acho que é a tendência das novas liturgias. As novas liturgias ela tem que ser inclusivas de opinião, não dá mais para ficar em cima de um personagem só, se tratando de igreja, não dá para ficar em cima do pastor, ela é muito mais inclusiva, isso querendo a gente ou não, eu acho que essa é uma nova tendência, e ela foi em cima de contadores de história. Não sei se vocês perceberam, mas quase todo mundo aqui não citou nenhuma palestra, citou testemunhos e histórias pessoais. Os contadores de histórias estão em alta. Hoje em dia, os novos jeitos da comunicação se está em contando histórias. Essa é um pouco, eu acho que esse é o legado que Lausanne vai deixar para o mundo, Lausanne 3. A proposta de um novo programa mais avançado. Isso me deixa muito feliz, porque desde que eu nasci eu vejo a igreja refletindo o mundo, reverberando o mundo depois de 15 anos, 10 anos. Depois de 10 anos já foi discutido, a gente começa a discutir as coisas. Foi assim com tudo. Mas eu chegando em Lausanne, acabando em Lausanne, eu fiquei emocionado em ver que o movimento cristão evangélico está na vanguarda em uma área do que muitos outros está propondo algo, e isso foi nesse programa. Jairo Filho, é possível ter profundidade em pouco tempo de liturgia? Quanto tempo é necessário para esta profundidade? Marquinhos aqui, que eu não sei se é possível ter profundidade com pouco tempo, mas eu tenho certeza que há muita futilidade com muito tempo que a gente fala assim, nas nossas falações, assim, tem muita futilidade, mas como fazer a transição é que eu não sei ainda. Esse é um assunto que eu tenho, foi até covardia te dar isso aí, esse é um assunto que eu tenho pensado, e eu acredito que sim, mas aí a gente tem que romper com um método histórico e sacralizado, que é a fala. Então, você tem como ter o conteúdo. Desculpa, eu tenho que citar um cara chamado McLuhan, que o meio é a mensagem, e aí você tem que chegar e entender que o discurso, às vezes em 15 minutos, não dá, mas quando você trabalha com a imagem, em 5 segundos pode descrever que um livro demora 3 páginas para descrever. Então, quando você sai de trás do púlpito e usa teatro, usa dança, usa música, usa vídeo, usa outras coisas, você consegue transmitir uma mensagem com profundidade em muito menos tempo. Eu acho que é por aí o caminho. E aí, se vai dar um problema estrutural nos nossos seminários, em tudo mais, aí é uma outra discussão que Lausanne mostrou, né? Porque ele propôs uma liturgia, mas a gente talvez viu que quem retém o conhecimento e o conteúdo ainda não está pronto para se assimilar essa nova forma. Apesar que até mesmo uma crítica, eu gostei muito, gostei que o Carlinhos falou que o tempo de teatro foi legal, só que a gente ainda vê muito amadorismo, e não tem como exigir um profissionalismo, porque quando se trata de música, a igreja tem história em música, são anos a gente produzindo música, e aí sim se exige um profissionalismo. Agora, com teatro, escultura, qualquer outra coisa, você sabe que vai ser sempre amadorismo, e dança, vai ser sempre muito amador, porque a gente ainda está engateando nessa área.